sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, sem muito glamour, eu estou voltando depois de alguns anos afastada, anos em que eu descobri muitas coisas, das quais algumas eu gostaria de compartilhar com aqueles que tiverem interesse. E vamos começar por um assunto urgente na minha visão. Aliás, eu tenho vários assuntos urgentes, para os quais até já gravei vídeos, mas preciso lançá-los. Um assunto urgente é falarmos sobre a teoria da guerra. O que acontece? Nós estamos em guerra. As pessoas têm uma fantasia de que guerra é só quando há agressões entre dois exércitos nacionais se enfrentando, como era no século XX, e não percebem que o teatro da guerra, conforme falam os teóricos desse assunto, ele não é exatamente mais, de forma principal, as nações, as agressões, um local de agressões, né? Onde você tem artilharia, infantaria, os fogos, marinha, uma força aérea. Não, não que isso não exista mais. No entanto, se a gente for fazer um histórico, e nós vamos fazer, o palco da guerra, o teatro da guerra hoje, são nossas mentes. Nossas mentes estavam protegidas há algum tempo, enquanto nós tínhamos principalmente as monarquias católicas ocidentais, primordialmente. Depois, ainda algo disso ainda se mantinha com os países soberanos, depois de Westfália. No entanto, a paz de Westfália também, vamos dizer assim, já era um caminho para a degradação. Nós não temos mais instituições intermediárias entre o homem e o Estado, essa que é a realidade, para mediar a força que um Estado tem. Estamos lidando com ele praticamente sozinhos, não somente do ponto de vista concreto, mas também do ponto de vista mental, emocional e espiritual. Isso significa que nós não temos mais famílias estruturadas. Eu diria que 90% ou mais, até mais, das famílias hoje, elas não são famílias mais, elas são restos, escombros de família, porque o próprio conceito, os laços estão muito deteriorados e isso impede realmente a manifestação dessa instituição num tempo como o nosso. Também as associações de pessoas com mesmos interesses, a igreja, certo? Então, tudo isso, a destruição desses organismos intermediários, eles nos faz o quê? Com que o indivíduo realmente esteja sozinho, ele não tem mais a assistência, vamos dizer assim, a base de todo um legado dos seus antepassados, isso praticamente destruído pela visão socialista, pelo trabalho socialista na nossa sociedade. Então, faz com que a pessoa já tenha que construir do zero sempre, sem o apoio, sem aquele legado dos seus antepassados. Até a herança em muitos países ocidentais, a herança está sendo confiscada, está sendo expropriada pelo aparelho desse Estado, que não é mais um Estado cristão. De modo que o indivíduo está sozinho perante a vida, perante a sua necessidade de sustento, de engajamento, de amizades, suas necessidades afetivas. Ele está num mundo completamente improvisado e ele está sozinho para lidar com o poderio imenso do Estado. E isso é resultado de uma guerra que continua, está nos seus estertores, está na sua fase final, praticamente. Eu diria que nós estamos no dia 6 de novembro de 2020, depois do advento do Covid-19, que foi agora para a gente aqui no Brasil em março, com todas as
manifestações de extrema força do Estado e agora adentrando esferas que ainda não tinha adentrado no mundo ocidental, que é a esfera do próprio corpo, do nosso próprio corpo, da nossa família, da nossa casa, da família já adentrou a questão do pátrio poder. E acontece que nós estamos realmente vivendo uma guerra que está no seu fim. Acontece também que muita coisa está nos sendo revelada a nós. Como essa é uma guerra de informação, eu faço aqui a minha parte. Eu compartilho, eu tenho alguns amigos na minha esfera que pedem para que eu compartilhe, sei que estão interessados, então eu gravo esse vídeo, inclusive tentando, querendo que ele possa ajudar, inclusive a minha família. Eu tenho uma sobrinha de 15 anos que me preocupa demais. Por enquanto, ela não está preparada para ouvir nada do que eu vou falar agora. Mas quem sabe no futuro, se esse vídeo perdurar, se ela puder ter acesso, assim como milhares de jovens, adolescentes, crianças hoje, como a minha sobrinha, que eles possam ter acesso a isso um dia. A isso ou a algo melhor. Certo? Então, eu resolvi falar sobre o estado das sombras, Grey State, não é? Vamos falar sobre ele e sobre isso não sou a primeira que fala, temos muito material, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, principalmente, como eu disse, a teoria da guerra, falada a partir de um material recente, decifrando um pouco o que está acontecendo nos nossos dias. Bom, então, a teoria da guerra moderna, ela começou aí, ela, pelo menos, vamos dizer, muito valorizado, o Karl Clausewitz, não é? Que, obviamente, ele não viveu para ver todas as inovações na área da guerra, mas era um general, um teórico desse assunto, e uma das coisas importantes que ele nos deixou, né, é que as instituições militares e o modo como essas empregam a violência dependem das condições econômicas, sociais e políticas de seus respectivos estados e dos seus alvos também, não é? E ele dizia também que, em função disso, a guerra é um verdadeiro camaleão. Então, ele não viu as nossas inovações, mas previu que mudanças nesse estado, em alguma dessas variáveis, não é, poderia, sim, modificar a forma como empregar a violência. E a violência ela não é só física, aliás, muito pelo contrário, numa guerra, a violência ela começa na mente do seu adversário, se você puder alcançá-la. Como eu disse, até há algum tempo havia ainda uma proteção e essa proteção foi minada, então hoje não há nenhuma proteção. Nós estamos realmente totalmente expostos às agressões nessa área e vamos demonstrar que como. Bom, a abordagem que eu vou fazer é da guerra, das gerações da guerra, que é uma abordagem que foi iniciada aí pelo menos na minha pesquisa, eu encontrei aí o teórico William Lind, não é? Que fala sobre as gerações da guerra e chega até a guerra de quarta geração. Então, ele vai falar que a guerra de primeira geração tem por paradigma as guerras napoleônicas, não é? Onde você tinha principalmente as infantarias, não é? Se enfrentando num campo de batalha ordenado, existiam as regras, né? Então eram combates em que havia enfrentamento homem a homem, então os exércitos eram muito grandes, tinham que ser muito grandes, e também as perdas, né, eram muito graves também, né?
nesses enfrentamentos. A guerra de primeira geração também ela é caracterizada pelo uso dos mosquetes. Ela chega no auge com o uso dos mosquetes de carregamento frontal com cano liso. Os enfrentamentos, então, se davam em linha, em colunas, linhas, era baseado na geometria dos exércitos que iriam se enfrentar num campo de batalha ordeiro. Então, a guerra de segunda geração seriam as guerras de trincheiras, onde você já tem as armas de carregamento pela culatra, já vai privilegiar as artilharias ao invés das infantarias. É a época da Revolução Industrial. Você vai ter à disposição dos exércitos, das forças armadas, estariam se enfrentando. Você teria aí já armas mais modernas, com mais poder. Então, não era necessário mais um enfrentamento entre as infantarias. Você tinha também uma outra característica que seriam as comunicações por rádio, que mudou sensivelmente a forma de fazer guerra já aí na Primeira Guerra Mundial, certo? Nós temos também o apoio dos fogos. Aviões, no caso, isso aqui mais moderno, não é essa figura, mas aviões e navios bombardeando o exército inimigo antes de que você tivesse aí um avanço do exército. Então, o lema era que a artilharia conquistava e a infantaria ocupava. A segunda geração da guerra, ela foi caracterizada principalmente, aí foi paradigma a Primeira Guerra Mundial. Já a guerra de terceira geração tem como paradigma a Segunda Guerra Mundial e, obviamente, a Alemanha, na época, a Alemanha de Hitler, ela foi uma grande potência da guerra. Ela se preparou, ela estava se preparando e realmente se preparou para enfrentar um grande inimigo, que era o avanço do comunismo na Europa. E eles foram muito eficazes, tanto que o paradigma da guerra de terceira geração era a guerra relâmpago, a Blitzkrieg dos alemães, que eram ataques pontuais, muito precisos, os flancos do inimigo, em áreas sensíveis do inimigo, causando uma perda de potência do inimigo. E já com o uso de tanques de guerra, onde você poderia, com essas Blitzkrieg também, chegar até a retaguarda do inimigo. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, era prodigiosa para fazer isso. Não à toa que Hitler ocupou Leningrado, ele entrou na Rússia, né, entrou na União Soviética e quase tomou Moscou. Mas isso já é para uma próxima conversa. Então, um exemplo das Blitzkrieg, a atuação aí da Luftwaffe. Vamos olhar. Os aviões, então, aí do filme As Crônicas de Nárnia, onde mostra aí os aviões modernos da Luftwaffe. Nessa cena, a Força Aérea Alemã está bombardeando a cidade de Londres. Há que se dizer, esses ataques ocorreram em 7 de setembro de 1940 e 10 de maio de 1941. Mas é importante dizer que esses ataques eles foram uma resposta a uma violação de Churchill, as leis de guerra na época, em que a Inglaterra bombardeou cidades populosas, cidades alemãs populosas, alvos civis, hospitais, casas de civis, e deixou, inclusive, o seu próprio povo, os próprios ingleses, à mercê de uma represália alemã. Bom, então vamos passar para a Guerra de Quarta Geração. A Guerra de Quarta Geração, ela é complexa, porque a Guerra de Quarta Geração, segundo alguns autores, ela é chamada de guerra por todos os meios. Palco, teatro da guerra, como eu já falei, é principalmente a mente. A mente de quem? Principalmente o alvo, a mente dos dirigentes, dos generais, do Estado-Maior, dos governantes, para que eles pensem, imaginem que estão enfrentando um inimigo muito mais forte do que realmente ele é. E fiquem dissuadidos, então, de que seja possível fazer qualquer coisa e tendam a uma rendição, a uma capitulação, a uma negociação com esse inimigo que consegue, por meios de ataques de falsa bandeira, ele consegue legitimidade para atuar no que eles chamam modernamente de governança.
Mas vamos ver o que é governança. O paradigma aí seria, segundo o autor Coronel T.X. Rames, Thomas Rames, paradigma da guerra de quarta geração, segundo o Coronel Rames, autor de um artigo interessante, embora eu acho que tenha que ser visto com bastante cuidado. Ele diz que ele situa, então, no ataque das Torres Gêmeas, o início da guerra de quarta geração. Obviamente não foi o início, talvez o início da aplicação em grande escala, uma escala já pretendendo ser mundial, depois de todo um preparo, mas depois de mais de um século de estudos, Instituto Tavistock, Fundação Rockefeller, uma série de um investimento imenso em termos de recursos, em termos de tempo, na questão da propaganda e do controle de massas, do controle mental de massas. Então, retomando, o palco principal dessa guerra é a mente dos dirigentes, dos tomadores de decisão e, posteriormente, também da sua população. Quando os próprios dirigentes, o próprio Estado-Maior de um país soberano já está ali negociando, já negociou os termos da sua rendição com a menor perda possível e já entregou a população ao inimigo. O Coronel Rames também fala de uma guerra de quinta geração, que seria uma guerra biológica. Mas aí eu vou explicar por quê, vou defender. Eu acho que ainda se trata da guerra de quarta geração e a própria guerra chamada de quinta geração, essa guerra CBRN, química, biológica, radioativa, essas guerras de quinta geração, na minha opinião, na minha visão, se trata ainda de guerras de quarta geração. Um elemento dessa guerra de quarta geração são esses ataques chamados ataques de CBRN, químico, biológico, radiológico e nuclear. São conceitos usados já com o intuito de falsa bandeira para gerar comportamento. Você já está aí em grau avançado de intervenção nas mentes das massas, dos dirigentes dos estados maiores, das forças armadas desses países soberanos e da sua população. Então, o paradigma é o ataque de Anthrax na Casa Branca, que foram logo após os ataques de 11 de setembro, que, curiosamente, o próprio Coronel Rames, e é isso que torna tudo muito suspeito em relação ao trabalho dele, que tem que ser visto com cuidado, ele diz que esse ataque nunca o FBI, a inteligência dos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos conseguiram saber quem foi o autor, quais foram os autores desse ataque, o que é algo bastante inverossímil, na minha opinião. E nós temos que lembrar que tanto o 11 de setembro quanto esses ataques de Anthrax, eles foram motivo para que se tomassem medidas do ponto de vista constitucional nos Estados Unidos, do ponto de vista legal, sem precedentes, de invasão de privacidade pelo medo do terror, do terrorismo. A tal da guerra ao terror ganhou as estratégias e os objetivos dos Estados Unidos e aos poucos de outros países também. Eles foram convencendo que isso daí seria uma ameaça global, empreenderam uma guerra, destruíram o Iraque, justificados por essa motivação. E a guerra do Anthrax, nós vamos ver, talvez em outra palestra, ela vai redundar no que nós estamos vivendo hoje. Mas vocês vão ver que houve uma preparação para isso, houve anos, décadas de preparação para essa situação, também com medidas principalmente normativas que tornaram possível tudo o que está acontecendo hoje. Eu diria todos os abusos que nós estamos presenciando hoje sob a motivação de a existência aí de um vírus, de uma pandemia. Então, a guerra de quinta geração, como eu disse a vocês, para mim é um braço, é um desdobramento da guerra de quarta geração, e elas não são estanques. Volto a dizer, praticamente a guerra de trincheiras, a guerra de posições, guerras relâmpagos. As agressões militares, elas não cessaram. Lá no Oriente Médio, a gente sabe
que elas não cessaram. Mas hoje, principalmente, é a guerra de quinta geração. Vamos dizer que esse nosso, em relação ao Covid, o objetivo é a vacinação em massa e a redução da população mundial. Esses são objetivos que Bill e Melinda Gates, Fauci, lá dos Estados Unidos, eles nem escondem. Não escondem que houve um planejamento e não escondem que o objetivo é a redução da população mundial. Algumas declarações também uma declaração também da Christine Lagarde, quando estava aí à frente do Banco Mundial, em relação à longevidade das pessoas em geral. Nós vamos ver que eles fazem uma diferença. Então, vou dizer aqui que a longevidade dos goim, do gado, do povo que eles consideram como gado, estava muito alta, que as pessoas que já estavam velhas e, portanto, sob o ponto de vista deles, improdutivas, elas sobrecarregavam o sistema econômico com as suas pensões, tratamentos, os sistemas médicos dos países que eles desejam invadir, ocupar totalmente. Então, não se esconde, não é? O que eles estão realmente querendo dizer com redução da população mundial, além da redução dos nascimentos, seja por controle de natalidade, seja por aborto. Então, nós estamos vendo aí que a vacina essa motivação criada, ela vai justificar uma série de medidas que vai nos tornar seres perigosos, que necessitam de serem vacinados, que necessitam de sermos apartados uns dos outros para que não haja uma contaminação. Ou seja, nossos hábitos, nossa sociabilidade, ela foi totalmente atacada, e monitoramento e rastreabilidade, com notícias, inclusive, até de campos de concentração, campos de quarentena, vamos dizer, campos de concentração era no século XX, nas guerras. Nós estamos agora falando de um outro tipo de guerra, e o campo de concentração agora é o campo de quarentena, onde pessoas serão confinadas, serão tiradas das suas casas, do seu convívio familiar, do seu trabalho, e serão, então, colocados nesses campos sob o pretexto de estarem contaminadas com esse coronavírus. Bom, resumindo aqui as gerações das guerras, nós temos a guerra de primeira geração. O início é considerado aqui como o Tratado de Westfália, que ocorreu depois das guerras de religião. O mundo todo era católico e existiam os reinos católicos. Foram aparecendo os reis protestantes, o protestantismo, a rebelião contra Roma, contra os reis católicos. O povo começou a entrar em guerra. Foram guerras muito sangrentas, muito violentas, onde os protestantes realmente faziam o que os comunistas fizeram lá na Revolução Comunista. Queimavam, estupravam padres, freiras, esfolavam, colocavam dentro de azeite, de caldeirões de azeite. Ou seja, faziam atrocidades e tomaram os bens da igreja, onde o protestantismo imperou. Então, com a separação, a unificação de vários países, não é? Onde alguns ficaram realmente sendo protestantes, nós temos aí o surgimento dos Estados soberanos, aí com o Tratado de Westfália, né? A partir de então, quem se enfrentavam eram esses países com seus exércitos, maciços exércitos nacionais, não é? E o conflito emblemático são as guerras napoleônicas. Guerra de segunda geração, o início estaria ali na Guerra Civil Americana, com o emprego dos rifles de carregamento pela culatra, caracterizado então por um poder de fogo maciço, e o conflito emblemático é a Primeira Guerra Mundial. A Guerra de Terceira Geração, ela teve início então com as Blitzkrieg, as guerras relâmpago da Alemanha, atacando então, fazendo ataques rápidos, precisos, chegando na retaguarda do inimigo. A principal característica eram as manobras rápidas e eficientes, e o conflito emblemático é a Segunda Guerra Mundial. E a Guerra de Quarta Geração, finalmente, ela começa aí com 11 de setembro, um suposto ataque terrorista nos Estados Unidos, onde a principal característica é a insurreição, que vem sendo estudada também já há mais tempo, mas até a Guerra de Terceira Geração, você tinha o quê? Exércitos nacionais se enfrentando. No 11 de setembro, essa fronteira já foi rompida
e você tem, então, a insurreição dentro dos Estados-nações. E nós temos aí essa guerra de quinta geração, como eu falei para vocês, ela, pelo menos trabalho que eu encontrei, foi do Coronel Rames, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ele inclui aí uma quinta geração que, como eu disse para vocês, na minha concepção, é o ataque à mente. Certo, não é exatamente só uma insurreição armada, mas é um outro exército que faz um outro tipo de guerra com outras armas. Para mim, o conflito emblemático, ele começa, para mim, com os ataques jantrais no Capitólio, mas o que há de mais emblemático nós estamos vivendo, então, nesse ano, que é a suposta pandemia de Covid-19. Então, a característica principal é o ataque à mente em suspeitas armas de destruição em massa. Então, existem armas de destruição em massa, sim, mas elas são insuspeitas. Essa guerra CBRN, ela, na verdade, ela é um elemento de dissuasão, um elemento de manipulação, engenharia social, de dissuasão, que ataca realmente a mente, mas a arma de destruição em massa não são essas, viu? Ainda. Não do jeito que se pensa que seria. Então, esse trabalho aqui, a guerra de quarta geração evolui, a quinta emerge, algo que o Coronel Rames deixa bastante claro e é importante de nós entendermos, é que nós estamos vendo aí uma supremacia de ligações, né, onde você vê aí os indivíduos poderosos fazendo alianças, não em função de sua nacionalidade, não em função de sua pátria, mas em função de interesses. Você tem interesses que se sobrepõem a esse vínculo patriótico. Isso nós estamos falando das elites, né, das elites militares, das elites industriais, das elites políticas, principalmente. Então, vamos ler aqui o que eles estão falando aqui, o que o coronel está falando. A guerra 4G é uma guerra de manufaturamento de consentimentos. Guerras de quarta geração utilizam todas as redes disponíveis, políticas, econômicas, sociais, militares, para convencer os líderes inimigos responsáveis pelas decisões políticas de que seus objetivos estratégicos são inalcançáveis ou demasiadamente custosos quando comparados aos benefícios percebidos. Trata-se de um modo avançado de insurgência. Então, ele reconhece que é um modo avançado de insurgência. O conceito-chave nesta definição é que, em 4G, os oponentes tentarão atacar diretamente as mentes dos inimigos responsáveis pelas tomadas de decisões. A informação é o único meio pelo qual a opinião de uma pessoa pode ser mudada. Consequentemente, bom, não é o único meio, isso é a opinião do autor. Consequentemente, informação é um elemento-chave em qualquer estratégia de 4GW. 4 Generation War, Fourth Generation War, guerra de quarta geração. Insurgentes eficazes desenvolvem seus planos ao redor de uma campanha de comunicação estratégica elaborada com o objetivo de alterar a visão que seus inimigos têm do mundo. Né? E ele fala que ele decidiu intencionalmente utilizar o termo campanha de comunicação estratégica no lugar de campanha de informação, por duas razões. Primeiro, a definição do Pentágono de Operações de Informação afirma que o objetivo principal é o de obter e manter a superioridade dos Estados Unidos e seus aliados. Seus aliados, diga-se bem claro, Israel. Infelizmente, tal definição vê a informação primariamente como exploração e segurança de computadores e comunicações. Segundo, a própria frase operações de comunicações faz com que a pessoa enfoque no nível tático operacional. Em contraste, comunicações estratégicas caem, por definição, no nível estratégico de guerra, fazendo com que os esforços táticos e operacionais
subsequentes apoiem esta abordagem estratégica. Esta foi, então, a primeira parte da minha explanação, de caráter bastante teórico, mas necessária para que possamos avançar no entendimento da nossa situação atual. Assisti a um vídeo outro dia em que a doutora Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, recebe o Dr. Vladimir de Paula Brito, doutor em Ciência da Informação e especialista em Inteligência de Estado, Espionagem e Operações Cibernéticas. Vejam que o assunto está emergindo. Foram excelentes informações nessa entrevista, eu recomendo a todos os interessados, embora eu discorde da linha esquerdista de ambos. Mas o trabalho e o esforço da doutora Fatorelli e do Dr. Vladimir são realmente preciosos para nós nesse momento. No próximo vídeo, nós falaremos da visão das elites sobre o que chamam de novas guerras, continuando o desenvolvimento do assunto com base no trabalho do Coronel Hammer, também outro excelente artigo sobre guerra de quarta geração, de um autor chamado A.A.C. Simeone, publicado na Revista Marítima Brasileira em 2011, e sobretudo a partir do trabalho de Mary Kaldor, New and Old Wars, terceira edição de 2012. Então, até lá, que Nossa Senhora de Lourdes nos abençoe a todos. Fiquem com Deus.